Opa, e aí pessoal, beleza? Professor Mal na área, chegando hoje aí com mais uma aula de PHP. Hoje estaremos aí trabalhando aí com laços de repetição para a gente complementar o nosso conteúdo e dar sequência aí ao nosso PHP, ao nossa programação web, desenvolvimento web, tá bom? E para que a gente possa começar a nossa aula de laços de repetição, a gente começa aí rapidamente, né, revendo de uma maneira bastante rápida aí os nossos operadores aritméticos, que vocês já estão acostumados a utilizar aí, para que a gente possa realizar cálculos entre variáveis. Então, a adição, menos, multiplicação, divisão, o módulo. Então, esses são os nossos operadores lógicos e é importante a gente falar um pouquinho deles porque eles serão importantes aí durante a nossa aula de hoje, tá bom? E para que a gente possa começar a nossa aula, é importante a gente preparar um ambiente. Então, nós vamos preparar o nosso ambiente e a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou abrir o nosso champ. Então, estou abrindo aqui o champ. Vou dar um start no meu servidor Apache, tá bom? Tá aí, subiu o servidor e vou abrir aqui o meu admin, que é o localhost, né? Vou abrir o meu localhost do servidor Apache. Agora, eu vou criar uma pasta dentro do htdocs, tá bom? Vou abrir aqui a pastinha dentro do meu htdocs para que eu possa começar a criar os nossos arquivos de hoje. Então, estou vindo aqui na pasta champ, htdocs, vou criar aqui uma nova pasta. Essa pasta aqui ela está sendo criada no mês 7, no dia 28. Então, vou dar um Enter aqui. Está aí criada, minha pasta ela temporariamente ela está vazia e eu já posso chamar essa pasta aqui dentro do meu localhost. Então, eu já posso chamar ela aqui, ó, 0728. Estou chamando a pasta já criada dentro do meu localhost e no momento ela encontra-se vazia. Vou também abrir aqui o meu editor, o Sublime. Vou abrir aqui o Sublime. Vocês podem ver aqui que no Sublime eu já tenho aqui os meus códigos. Ó, tá aqui, ó, os meus códigos que vão ser utilizados na nossa aula de hoje, tá bom? Essa nossa aula aí de laços de repetição e estruturas de decisão. E para que a gente inicie, eu vou abrir aqui dentro do Sublime a pasta criada lá dentro do champ. Então eu vou vir aqui, ó, File, e vou vir aqui, ó, Open Folder, e eu vou lá buscar a minha pastinha aqui no htdocs, ó, tá aqui, ó, 0728, selecionar ela, ele abre aqui, por enquanto ela está vazia, e aqui a gente vai construir, né, as nossas páginas, os nossos arquivos PHP para a gente estruturar a nossa aula de hoje. Voltando aqui ao nosso PowerPoint, para que a gente possa dar sequência ao nosso conteúdo, né? Revendo os sistemas, ou melhor, revendo os nossos operadores aritméticos, podemos ver aí o nosso primeiro exemplo, onde a gente simplesmente, né, o exemplo 01 da aula de hoje, onde a gente simplesmente resgata aí a utilização destes operadores aritméticos para fazer cálculos entre variáveis. Então, esse é o nosso primeiro arquivo, tá bom? Então, eu vou simplesmente já colocar ele em funcionamento. Então, vou vir aqui, ó, no meu arquivo de código, por uma questão de tempo da nossa aula, eu já estou deixando, eu deixo meus códigos aqui todos já digitados, né? Tem aí meu arquivinho códigos.txt, e eu vou colocar ele aqui na telinha do Sublime, tá aqui, e eu vou salvar agora dentro da minha pasta 0728, File Save, né? Deixa eu ir lá para minha pasta, apesar de eu estar na pasta, ele está me jogando para um outro local aqui, deixa eu colocar certinho lá no champ, né? htdocs 0728, vou mudar aqui o tipo para PHP, e aqui eu vou colocar o nome, exemplo 01.php, tá aí, meu arquivo está salvo. Se eu for lá no meu navegador, no meu localhost do navegador e apertar o F5, tá aí o meu arquivinho já exemplo 01, clicando nele, ele já me mostra ali os resultados, ó, dos cálculos, ó. Tá ali os resultados do cálculo. Lembrando que se eu fizer alterações aqui, por exemplo, vou colocar aqui, ó,
10. E aqui eu vou colocar, deixar o 2. Vou salvar. Se eu retornar lá no meu navegador e pedir para ele atualizar a página, eu tenho aí os meus valores atualizados. Tá bom? Vou fazer mais uma mudança aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, né? Colocar aqui, ó, mudar aqui para 100 e eu vou colocar aqui, ó, 33. Salvei, atualizo. Tá aí, ó. Lembrando, pessoal, que o módulo ele sempre retorna 1 ou 0. Tá? Aqui eu estou fazendo um cálculo de módulo. Tá bom? O que que acontece o módulo? Eu fiz a divisão. A divisão tem resto, então ele me mostra 1. Eu fiz a divisão. A divisão ela me dá um valor exato, ela me retorna 0. Ó, não teve resto. Se retornou 0 aqui no módulo, é porque aquela divisão era uma divisão exata, não teve resto. Tá bom? Se eu coloco aqui, em vez de 5, colocar aqui o 7, ó, e salvar, a hora que ele divide ali o 100 por 7, né, tem ali um resto, tá bom? Beleza? Então, vamos lá dando sequência, eu acho que já deu aí para a gente relembrar aí a questão dos nossos operadores aritméticos. E uma coisa importante, pessoal, coisas que não devem faltar em nossos arquivos, né? O document type indicando a versão do HTML que nós estamos utilizando. Quando eu coloco dessa forma, eu estou indicando que o meu HTML está em padrão HTML5. Eu não posso deixar de identificar, né, o conjunto de caracteres que eu estou utilizando para que as acentuações sejam respeitadas dentro do meu arquivo HTML. E algo importante são as meta tags. Essas meta tags são muito importantes para fornecer informações ao mecanismo de busca da Google. Você quer a sua página bem ranqueada na hora em que o Google mostra ela como resultado de pesquisas, você precisa deixar isso bem claro através das meta tags. Meta tag name autor, name description e name keywords. Caso você tenha dúvidas, pesquise sobre o motor de busca do Google, pesquise sobre meta tags para páginas HTML e você vai ter mais opções aí para esse tipo de informação e fazer com que as suas páginas web elas apareçam melhor ranqueadas nos mecanismos de buscas da Google. Beleza? Voltando ali para o nosso PowerPoint, eu vou dar a sequência, né? Vou dar a sequência aí para que ele possa continuar a nossa apresentação. Então, vou mudar aqui e a gente tem também os operadores de comparação, né? Eu preciso utilizar operadores de comparação para comparar o valor de algumas variáveis. E essa comparação ela pode ser feita com igual, que significa se eu verificar se a variável A ela é exatamente igual à variável B. Eu tenho a simbologia de diferente, quando eu coloco o sinal de menor e o sinal de maior, eu consigo perguntar se a variável A ela é diferente da variável B. Eu tenho o maior, variável A é maior que variável B, então eu tenho os meus operadores de comparação, mesma coisa com o menor, maior igual e o menor igual. A variável A ela é menor ou igual à variável B, então eu tenho esses operadores de comparação que são muito úteis na hora da gente fazer estruturas de decisões e laços de repetições. E uma das primeiras estruturas de decisões que a gente precisa dominar é a estrutura if. If else, ou else if e else. O que é essa estrutura condicional? Ela verifica se uma determinada variável atende a uma determinada condição. Será que a variável A ela é igual à variável B? Será que a variável A ela é maior que a variável B? Então, diante dessa condição, eu posso ter vários blocos de comando a serem executados. Se a variável A for igual à variável B, e aí eu coloco aqui o bloco de comandos que eu quero executar.
E se houver uma outra condição, a variável A ela for maior que a variável B? Eu uso else if com uma outra estrutura. Então, com base na condição ela ser verdadeira ou falsa, eu coloco o bloco de programação que será executado. Deixa eu dar um exemplo prático aqui. Olha só o nosso arquivo aí do exemplo 02. Olha só. Eu tenho ali, olhando ali a partir da linha 13, onde começa nosso trecho em PHP, eu tenho a variável P. E ela tem um valor igual a 25. Eu tenho também a minha variável Q, que ela tem o valor igual a 30, né? E aí eu faço ali uma condição entre as duas, né? Eu estou falando ali que a variável P ela é igual à variável Q. É importante deixar claro que isso é uma afirmação. Nós estamos fazendo uma afirmação ao PHP. Deixa eu já ir copiando aqui o nosso arquivo, o código do arquivo exemplo 02. Então, eu estou fazendo ali uma afirmação de que, né? Deixa eu fazer aqui um salvar como, né? Arquivo save as. E aí é só eu mudar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, o número 2, né? Vou dar um Ctrl A, apago tudo, Ctrl V. Para deixar o arquivinho aberto aqui, o exemplo, eu vou clicar nele 2 vezes. Pronto, muda ele de lugar aqui, ó. Prontinho. Opa, então tá aqui, ó, exemplo 2. Tá bom? Vou dar aqui um save, vou salvar aqui, um Ctrl S. Tá aqui, ó. Então, pessoal, dentro aqui do nosso arquivo, ó, eu já tenho aqui o meu PHP, ó, tá? Tem alguma coisinha estranha aqui, pessoal. Deixa eu fechar aqui o meu arquivo e deixa eu abrir ele de novo. Aí sim, ó. Agora ficou... Ó, não sei se você percebeu, tá? Tudo isso daqui estava branco. Então eu estava com a impressão que poderia ter alguma coisa errada no meu código. Eu fechei o arquivo, abri de novo, ele deu uma atualizada e já veio tudo certinho. Então olha só, eu tenho a variável P, que é igual a 25, a variável Q, que é igual a 30, e eu estou afirmando ao PHP, é uma afirmação, de que o P é exatamente igual ao Q. Professor, mas estou vendo que não é. Um é 25, o outro é 30. Beleza. Mas olha só, eu estou falando que eles são exatamente iguais. E ele vai colocar para mim aqui, ó, se eles forem exatamente iguais, ele vai fazer isso, ó. Esse é o trecho de comando, o bloco de comando que vai ser executado se eles forem exatamente iguais. Se eu executar esse arquivo agora, ó, vou salvar ele e eu vou lá no nosso navegador. Vou voltar aqui, atualizei o exemplo 2 que está aqui, vou dar um clique. Ele não mostrou nada. Por que ele não mostrou nada? Porque ele não executou o nosso bloco de comandos. Ele não executou isso daqui, ó. O PHP não fez isso. Por que ele não fez isso? Porque eles não são exatamente iguais, eles são diferentes. Se eu colocar aqui o 30 e eu salvar, agora eles são exatamente iguais e esse trecho aqui será executado, ó. Tá lá, ó. O valor da variável P é 30, o valor da variável Q é 30, eles são iguais e a soma dos dois é 60. Então, ele só vai executar esse bloco de programação se essa condição for verdadeira. Beleza? Então, essa é uma estrutura de decisão, é uma estrutura condicional, onde eu tenho alguns blocos que só serão executados se isso aqui for verdadeira. Se essa condição for verdadeira. Se for falso, neste exemplo, ele não executa nada. Ele não faz absolutamente nada. Voltemos ao nosso PowerPoint. Se nós dermos sequência aqui no nosso PowerPoint, no exemplo 3, ó, eu tenho uma segunda opção, eu tenho um segundo bloco de programação. Olha lá, ó, eu tenho um segundo bloco de programação. E eu estou dando uma outra opção. Como que isso acontece? Vamos verificar. Então, ó, eu vou vir aqui de novo nos nossos códigos e eu vou pegar aqui, ó, o nosso código do exemplo 3, ó. Né? Tá aqui, ó, o nosso exemplo 3, vou pegar ele aqui, vou dar um Ctrl C.
E vou fazer o mesmo processo, ó. Vou vir aqui, ó, save, ou melhor, file, save as. Vou salvar aqui, ó, com o meu exemplo 03. Vou fechar, vou dar aqui, ó, um Ctrl A. Vou colar, que eu já tinha copiado. Vou salvar. Para ficar com os arquivinhos abertos, vou clicar aqui no exemplo 2. E vou mudar ele de lugar, ó. Olha só o exemplo 3. No exemplo 3, a condição ela é a mesma, né? Se o P for igual a Q, ele executa esse bloco de programação, ó. E ele faz, pessoal, ó, a soma. Ele faz a soma, ó. Agora, se isso aqui for verdade, ele executa este bloco fazendo a soma dos dois valores das variáveis. Agora, se essa condição ela não for verdadeira, se ela for falsa, ele vai executar este segundo bloco, onde irá fazer a subtração do valor das duas variáveis. Eu vou dar aqui um Ctrl S para salvar. Vamos ver essa estrutura em ação. Vou retroceder aqui, voltar. Atualizei meu localhost. Exemplo 03. Está ali, ó. Então ele está fazendo a minha subtração. Por que ele está fazendo a subtração? Porque essa condição aqui, ó, não está sendo atendida. Ela é falsa. Eu vou fazer com que ela se torne verdadeira. Então eu vou colocar aqui, ó, 25. Eu vou salvar. Essa condição agora ela é verdadeira, logo ele terá que executar esse bloco de comando. Então eu vou atualizar aqui e pronto, tá lá, ó, tá atualizado o meu bloco de comando. Então, pessoal, quando a gente atualizou, tá aí, ó, 25, 25 é igual, ele fez a soma. Então eu tenho essa opção, né, de colocar um bloco de programação caso a condição seja verdadeira, um bloco de programação caso, né, seja falso. Só que, ó, voltando lá no nosso PowerPoint, eu tenho um exemplo 04, onde eu posso acrescentar uma nova condição. Então eu coloco ali através do else if uma segunda condição. As variáveis são as mesmas, mas eu consigo colocar uma segunda condição e agora eu consigo fazer duas avaliações. Eu consigo verificar se o P ele for exatamente igual ao Q, ele executa um bloco de programação. Se a variável P for maior que a variável Q, ele executa outro bloco de programação. Se nenhuma das duas condições forem atendidas, ele executa um terceiro bloco de programação. Então eu estou criando aqui um código que pode tomar até 3 decisões diferentes com base na comparação entre os valores das duas variáveis. Vamos ver na prática isso. Então, ó, eu vou lá no meu arquivinho de código, vou pegar aqui o meu HTML, aqui o meu código do exemplo 4, ó, o meu código do exemplo 4, copiei e eu vou fazer o mesmo processo, ó, File, Save As, vou colocar aqui, ó, o exemplo 4, salvei, Ctrl A, dei um delete, Ctrl V, o código do exemplo 4. Olha só, pessoal, meu código ficou todo branco ali de novo, ó. Eu vou salvar ele e eu vou fechar. Vou clicar 2 vezes no 03 para mim ter ele aberto e no 04. Opa, já veio todo colorido aí de novo, ó. Então, fica atento a esses detalhes aí importantes. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, minha primeira condição. Se ela for verdadeira, ele executa esse bloco de programação aqui e simplesmente parou aí. Ele nem continua para as outras partes. Se a minha condição for verdadeira, ele executa o primeiro bloco e tudo que tiver aqui para baixo, aqui, ó, ele simplesmente ignora. Ele não vai executar isso. Caso essa opção aqui for falsa, essa condição for falsa, ele faz uma nova condição. Ele verifica se o P é maior que o Q. Se o P for maior que o Q,
ele executa esse trecho do meu código, esse bloco de programação, e ignora o último trecho aqui, ó. Agora, se essa condição for falsa e essa condição aqui também for falsa, ele executa o último trecho da nossa programação. Vamos fazer um teste? Eu vou salvar aqui. E lembrando aqui, pessoal, aqui, ó, o 25, ele é igual a 30? Não, é falso, então ele vem para cá. O P, que é o 25, ele é maior que o Q? Não, não é, ele é menor. Então ele vai ter que executar aqui a subtração. Eu vou salvar e vamos lá no localhost fazer o nosso teste. Vou voltar, atualizar, apareceu aqui o exemplo 4, vou abrir ele. Tá aí, ó, 25, né, e 30. Q é maior que P. A subtração de Q menos P é 5. Então, olha só, eu já fiz uma análise, com base na análise que foi feita, eu estou subtraindo o maior, estou pegando o maior e estou tirando o menor valor. Olha lá a minha linha de programação, olha lá, ó. Eu estou fazendo o Q menos P. Agora, pessoal, eu vou inverter esses valores, ó. Eu vou colocar aqui, ó, o 30 para cima, no P, e o 25 aqui embaixo. Logo, salvei já está salvo. Agora, olha só, P é maior que Q? Sim, P é maior que Q. Então, ó, ele vai fazer o P menos Q. Para ficar um pouquinho diferente, eu vou colocar aqui, pessoal, 50, ó, pronto. Senão vai dar o mesmo resultado, né? A gente vai fazer aqui, vai dar o mesmo resultado. Perceba, pessoal, que essa última frase aqui, ela vai mudar também, ó. Ela vai mudar a posição do Q e do P, ó. Prontinho, ó. P é maior que Q. A subtração de P menos Q é 25. E se eu retornar aqui e simplesmente colocar aqui, ó, 25 nos dois, eu estou atendendo aqui a primeira condição. Então eu vou salvar. E se é a primeira condição, ele vai fazer a multiplicação, ó. Eu vou lá e vou simplesmente atualizar. Tá ali, ó. Então perceba que dentro da nossa estrutura de decisão, eu consigo ter outras estruturas, né? Eu poderia, de repente, se fosse o caso e necessário, colocar aqui, ó, uma outra condição, né? Pegar aqui esse trecho aqui, ó, né? Por exemplo, aqui, ó, esse trecho aqui, ó. Vou copiar ele. Se fosse o caso e necessário, eu colocaria aqui uma nova condição. Poderia colocar uma diferença aqui, ó, por exemplo, um maior ou igual, né? Poderia fazer, desde que houvesse alguma necessidade e uma terceira forma de criar uma condição aí. E eu poderia fazer essas estruturas de decisões concatenadas. Não é o nosso caso aqui. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Salvei aí o nosso exemplo 04. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida, né, de repente, que possa surgir, coloca aí nos comentários aí e a gente vai estar acompanhando e respondendo aí na medida do possível. Uma outra estrutura que a gente pode ter também para auxiliar aí é uma estrutura do tipo which. A estrutura do tipo which, ela é utilizada quando eu tenho que pegar o valor de uma variável e fazer várias verificações. Né? No caso ali na anterior do if-else, a gente fez 2 verificações. Mas aí eu preciso de uma estrutura para fazer, de repente, 7 verificações. 12 verificações. Então, ou até mais verificações. Então, eu tenho a estrutura aí que nós chamamos de estrutura which, onde eu uso aí o case. Então, eu tenho a estrutura which, onde eu coloco a variável que vai ser avaliada e eu coloco, caso o valor dela seja x, ele executa o bloco e dá um break na função, na estrutura switch. Que caso, case, né, o valor seja 2, o segundo valor, eu coloco o segundo bloco de programação e dou uma parada também. E no final eu finalizo com o valor default, ou seja, se nenhuma das opções foram validadas, se nenhuma das opções forem verdadeiras, eu tenho um bloco para que ele seja executado. Se aquele valor de variável não atendeu nenhuma das condições,
que já foram colocadas acima, eu coloco aqui um bloco que seja realizado caso nenhum dos valores sejam atendam à condição. Olha o nosso exemplo aí, ó, da estrutura switch, tá bom? Eu estou usando aqui, e relembrando de vocês aqui, o uso da função date. Então, eu estou usando aqui a função date, né? E o atributo w. O atributo w dentro da função date, ele retorna para nós o dia da semana em formato de número. E, no caso, o número 0 representa domingo. Então, quando eu utilizo essa função, deixa eu já colocar o código só para a gente entender certinho isso daí. Deixa eu pegar aqui o meu exemplo do código 5, né? Pegar aqui, ó, da estrutura switch. Tá aqui nosso exemplo 5. Vou copiar ele aqui. Vou voltar aqui e vou lá, né? Vou fazer o mesmo esquema, ó. File, save as. E eu salvei todos, né? Save as. Vou colocar aqui, ó, o 5. Apaguei o pontinho. Salvei. Ctrl A. Ctrl V. Salvei. Deixa eu abrir de novo aqui o 4 para manter o 4 aberto. Estou deixando aqui todos os meus arquivos abertos, né? E vamos para o 5. Então, olha só. Se de repente eu pegar todo esse trecho aqui, ó, eu vou simplesmente apagar esse trecho, ó. Eu vou aqui apagar esse trecho. Vou dar um Ctrl X aqui, ó. Eu vou salvar. E eu vou lá verificar agora como é que fica a execução desse arquivo. Vou voltar. Chama aqui, é o 5. Né? Ele não me mostrou nada, ó. Não está me retornando nada. Por quê? Porque eu não estou dando um comando aqui eco, né? Mas se eu der aqui um eco, ó, vou dar um eco e salvei, tá lá, ó. Ele me retorna o valor 4. Por que ele me retorna o valor 4? Ele pega a função date do servidor, com o atributo w, ele retorna o dia da semana em formato de número. Lembrando que domingo é 0. Então, hoje é uma quinta-feira. Então, ó, domingo 0, segunda, terça, quarta, quinta. Por isso que ele me retorna aqui o valor 4. Como assim, professor? 4? Domingo 0, segunda 1, terça 2, quarta 3, quinta 4. Se fosse sexta, seria 5. Se fosse sábado, seria 6. Então, ele está me retornando esse valor. Só que eu quero que ele me coloque aí o nome do dia. Então, olha a estrutura switch aí, ela simplesmente aqui, ela está verificando qual vai ser esse número que vai retornar aqui, ó. Essa função vai me retornar um número. Qual o número que vai retornar? Ah, se for o número 0, então escreva domingo. Se for o número 1, escreva segunda. E assim por diante. No nosso caso, está retornando o número 4. Olha só, está aqui, ó, retornando o número 4. Só que agora, com a estrutura switch, eu vou salvar aqui. Ele vai identificar que o valor da variável é 4 e vai escrever para nós na tela que hoje é quinta-feira. Vou atualizar. Está lá, ó, quinta-feira. Então, eu utilizo essa estrutura switch quando eu tenho que fazer a validação, né? Ou a minha variável tem que atender a diversas condições e eu tenho que verificar aí cada uma dessas condições. Então, tá aí um exemplo da nossa estrutura switch aí. Beleza? Dúvidas? Tem aí os comentários aí do vídeo. Pode colocar seus comentários aí. Indo aí adiante no nosso PowerPoint, o nosso penúltimo código de hoje é a nossa estrutura, né, do tipo while, do while. Só que antes disso, pessoal, é importante a gente relembrar que eu tenho os operadores de incremento e decremento, que eu posso acrescentar ou descrementar valores de uma variável através dos operadores mais ou menos. E eles são muito importantes nessa estrutura do while. O que a estrutura do while faz? Ela repete uma condição. Ela avalia várias vezes a mesma condição
E enquanto essa condição for verdadeira, ela vai ficar repetindo. Então a função do while fica repetindo aquele bloco de comandos enquanto aquela condição estiver sendo verdadeira ou estiver sendo aceita, tá bom? Então eu consigo fazer um looping, por isso que a gente chama laço de repetição. A função do while, ela faz um laço de repetição e fica executando aquele bloco de programação enquanto aquela condição for verdadeira, quantas vezes forem necessárias. Um exemplo disso está aqui, ó, o nosso exemplo 6, né? Deixa eu colocar ele lá no código para a gente entender melhor ele. Então, vou vir aqui, vou copiar aqui o meu código do exemplo 6, vou dar um Ctrl C, e aí eu vou lá construir o meu exemplo 6. File, Save As, vou mudar aqui para 6, tá aqui, Ctrl A, Ctrl V, salvei, e aí eu vou abrir o 5 novamente, mudar ele de lugar aqui para posição, tá aí, ó. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, abri a minha estrutura PHP, eu criei uma variável chamada contador, esse contador aqui tem um valor de 1, eu defini, poderia ser 0, poderia ser 10, eu defini aqui 1. E eu estou falando aqui, ó, enquanto a minha variável contador for menor ou igual a 50, então enquanto essa variável contador for menor ou igual a 50, ele vai executar essa linha de comando, né? Ele vai executar essa linha de comando. Só que olha só, aqui eu estou mudando, ó. Aqui está até errado, pessoal, deixa eu corrigir aqui, é contador, aí, ó. E aqui eu estou fazendo o incremento. Depois que ele executar essa linha de comando, ele vai executar também essa linha de comando, incrementando um valor a essa variável. Então, dentro do while, o contador ele começa com 1, mas dentro aqui do while ele vai escrever esse texto, aí ele vai pegar o meu contador, que por enquanto vale 1, e vai acrescentar mais 1, ficando 2. 2 é menor ou igual a 50? É, então ele executa de novo. Ele repete esse texto e acrescenta mais 1, ficando 3. É menor ou igual a 50? E ele fica aqui preso desse looping até que essa condição seja verdadeira. Hora que o contador for menor, ou melhor, a hora que o contador não atender essa condição, ele deixar de ser menor, deixar de ser igual e passar a ser maior que 50, ele sai desse bloco de repetição. Eu vou salvar e vamos ver isso daí num exemplo. Vou voltar aqui, vou atualizar e vou executar aqui o exemplo 06. Tá aí, ó. Ele executou aí 50 vezes. Por que 50 vezes que ele executou isso daí? Porque tem que ser menor que 50. E se eu colocar 10 aqui, ó? E pedir para executar? Só 10 vezes, ó. Sempre começando do 1. E se eu mudar aqui esse contador para 0? Pedir para ele começar do 0? Tá ali, ó. Começou do 0, ó. Eu poderia, inclusive, de repente, começar aqui do 10 e ir até o 18. Então, tudo depende da nossa necessidade de quantas vezes eu preciso repetir aquele bloco de programação, ó, só enquanto for menor que 18. Tá lá, ó. Eu preciso, através desses itens, definir quantas vezes eu preciso executar essas opções. E eu posso fazer um incremento, ou eu posso também fazer de decremento. Como assim decremento? Eu vou fazer ao contrário, ó. O contador vai começar no 50, né? E ele vai vir aqui até o 0. E em vez de incrementar, ele vai decrementar. Ele vai começar do 50. Deu erro. Por que que deu erro? Olha a nossa condição. O contador, a nossa variável, ela é menor ou igual a 0? Ela é menor? O 50 é menor ou igual a 0? Não é. Então eu preciso aqui, ó, mudar esse nosso sinal para maior, ó. Aí, ó. Pronto, ó lá. E aí, ó,
Ele ficou, ó, decrescente, ó. Ele ficou decrescente, ó. E aí eu posso fazer as mesmas variáveis. Ah, eu não quero começar do 50. Eu quero começar do 10. Tá lá, ó. Eu não quero até o 0, eu quero só até o 5. Tá ali, ó. Então tudo depende de como você está trabalhando, qual é a sua lógica e qual a sua necessidade. Quantas vezes aquele bloco precisa ser repetido? Quantas vezes eu preciso fazer aquele bloco de programação repetir? Eu tenho aí o comando do while que ele vai estar executando enquanto aquela condição estiver sendo atendida. Tá aí, estou voltando aí ao nosso código original. Vou salvar e vamos continuar no nosso PowerPoint, porque eu tenho também o loop for. O loop for ele tem uma estrutura muito parecida com o do while. Só que tem um detalhe, pessoal. O do while, primeiro ele executa o bloco de programação e depois ele incrementa ou descrementa. E esse incremento e esse descremento, ele pode ou não acontecer dentro do bloco, dentro da programação, dentro do bloco do while. De repente, esse incremento, esse decremento, ele pode ser executado por outro ponto do nosso código. O for é o contrário. Ele primeiro ele incrementa e depois ele executa. Então, quando eu uso for, essa parte de incrementar ou descrementar faz parte do laço for, né? E qual dos dois eu utilizo? Vale a sua experiência na utilização do while ou do for, vale a lógica de programação que você está utilizando e, principalmente, qual é a sua necessidade. E aí, pessoal, vamos para o exemplo 7, nosso último exemplo de hoje, para que a gente possa conhecer e utilizar aí o laço for. Vou dar um Ctrl C e vamos criar aí o nosso último arquivinho de hoje. File, Save As. Tá aqui, ó. Vou criar aqui o nosso último arquivinho de hoje. 7. Ctrl A, Ctrl V. E aí eu vou só... Opa, deixa eu dar um Ctrl S, né? Já salvei o 7. Vou abrir aqui o 6 novamente. Colocar aqui na posição. E olha só, pessoal. Olhando para o 6 aqui, ó. Do while. Contador. Ele faz a condição com o contador e ele incrementa dentro do bloco de programação que pertence ao laço while, ó. O incremento está aqui dentro. No for, ó, eu não tenho a declaração de variável porque a minha variável é declarada dentro do for. Muitas vezes quando eu uso while, essa variável ela vem de um outro ponto do programa. E esse incremento ele pode estar também em outro ponto do nosso código. No for, não. A variável faz parte do for. A condição faz parte do for. E o meu contador também faz parte do for. Né? E olha só que interessante aqui, pessoal. Eu estou fazendo de um jeito diferente. Ó. Eu estou falando para ele que o meu contador é 0, que o meu contador ele é menor ou igual a 50, só que eu estou fazendo uma contagem aqui ó, de 2 em 2. Ó. O meu incremento não está sendo aquele incremento 1 a 1 que a gente fez no anterior. Ó. Eu vou até colocar no anterior. Ó. No anterior, ó, incremento, mais. Vou salvar e vou executar. E ele vai dar aqui ó, a variável contador, agora tem um valor igual a contador. Vamos executar. Eu vou lá no meu localhost, volto, atualizo. Exemplo 7. Está aqui, ó, o meu contador e ele vai ó, até 50 de 1 a 1. Né? Porque ele vai incrementando 1 a 1. Ah, mas eu preciso incrementar de 2 em 2. Então eu venho aqui e coloco aqui ó, a minha variável contador mais 2. Salvei. Vamos executar. Ele está fazendo agora ó, de 2 em 2. Queria de 5 em 5. Dá? Dá. Aqui ó, 5. Salvei. Tá lá, ó. Então, eu tenho essa vantagem de utilizar o for também, tá bom? Lembrando, pessoal, do while, primeiro eu tenho que ter uma variável vinda de um outro lugar de fora do while.
eu faço a condição e eu executo, né? Mas eu só vou incrementar se eu tiver isso aqui, ó. Se eu não tiver isso aqui, ele não incrementa. Fica parado. O for não. A variável está dentro do laço, eu tenho a minha condição e eu tenho a parte que eu vou incrementar a cada laço. Então o for, ele primeiro incrementa, depois ele executa. E está aí o nosso resultado. Eu posso fazer eu não quero começar do zero. Pode, vamos mudar aqui, ó. Eu vou começar do 12 e vou até o 72, um exemplo, e eu quero de 6 em 6. Vou salvar, vou executar. Então, eu preciso ver aqui, ó, qual é a nossa necessidade para que a gente possa utilizar as nossas estruturas de decisões, os nossos aços de repetições para atender às nossas necessidades. Beleza, pessoal? É isso que eu tenho hoje para vocês. Nós fizemos aí uma rápida revisão dos operadores aritméticos, dos operadores lógicos, falamos de estruturas de decisões do tipo if, else, falamos também dos laços da estrutura switch e também dos laços de repetição while e dos laços de repetição for. Dúvidas, sugestões? Utilize os comentários aí embaixo e qualquer coisa, estamos por aqui. Beleza, gente? Um abraço do mal. Tchau, tchau, pessoal.